Hoje em dia é tão fácil a gente fazer uma viagem que talvez a gente não se lembre de quanto era difícil uma viagem há 20 ou 30 anos atrás. Há 20 anos atrás, para eu vir de Santa Catarina até aqui em Campinas, sem dúvida nenhuma, eu levaria uns 2 dias. E hoje é questão de 1 hora e 10. Mas se há 20 ou 30 anos atrás era tão difícil fazer uma viagem, imaginemos há 2000 anos atrás. E exatamente há 2000 anos atrás foi que esse jovem, Paulo de Tarso, iniciou esse método novo e revolucionário de evangelização. Levar o evangelho até as pessoas. Levar o evangelho em todas as cidades. E quantas foram as dificuldades pelas quais passou Paulo? Dificuldades pela carência nos meios de transporte, ou a lombo de animais, cavalo, burro ou camelo, a pé ou embarcado. Desertos, chuva, frio, fome, tempestades. Mas lá estava Paulo, indo ao encontro das pessoas para anunciar-lhes essa novidade absoluta que transformou totalmente e completamente a sua vida. Hoje em dia, o mundo é uma aldeia global. É tudo tão fácil. Pelos meios de comunicação, pela evolução dos transportes, o mundo ficou tão perto. E mesmo assim, muitas vezes, nós colocamos obstáculos para ir ao encontro do outro, para anunciar-lhe esta notícia fantástica da libertação plena do ser humano em Jesus de Nazaré. Por isso é preciso olhar para Paulo. Olhar para ele e tentarmos, também hoje, seguirmos o seu itinerário. Ir ao encontro do outro para levá-lo ao encontro profundo, definitivo com Jesus Cristo. É bom, é maravilhoso ser peregrino de Deus no mundo dos homens. Quantas aventuras e quanto sofrimento nessas viagens. 5 vezes recebi dos judeus as 49 chicotadas menos uma. 3 vezes fui flagelado. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigo de salteadores, perigos por parte dos judeus e por parte dos pagãos. Perigos nas cidades, perigos nos despovoados, perigos no mar, perigos por falsos irmãos, fadigas e duros trabalhos, noites e noites sem dormir muitas vezes, fome e sede, jejuei muitas vezes, sofri frio e desnudamento. E isto sem contar minha responsabilidade diária por todas as igrejas. Se antigamente era tão difícil viajar, se Paulo enfrentou tantas e inúmeras dificuldades, e hoje em dia que é tão fácil, com todos os progressos, com toda a técnica, se hoje em dia é tão fácil e tem tão poucas pessoas que realmente entregam a sua vida e resolvem envolvê-la nesse projeto de evangelização, e aquele tempo tão difícil, e Paulo fazia com tanto afinco, nós poderíamos nos perguntar, o que levou, que experiência profunda teve Paulo, que fez com que ele largasse tudo, deixasse toda a sua vida, todos os seus projetos? Que força foi essa que fez com que Paulo redimensionasse por completo o seu projeto de vida, o seu objetivo vital, e agora entregasse toda a sua vida para a evangelização, para o anúncio de Jesus Cristo? E a resposta, nós vimos um pouco na semana passada. A profunda experiência pessoal que Paulo teve em sua vida.
Aliás, é essa experiência que vai alimentá-lo por toda a sua vida de missionário, de pregador itinerante. Algumas vezes, o episódio narrado no capítulo 9 de Atos, algumas vezes será retomado no capítulo 22, no capítulo 26, em outras passagens menores nas suas cartas. Ele vai reviver essa experiência. Foi a experiência, o encontro pessoal com Jesus Cristo que deu na sua vida uma reviravolta por completo. Ele descobriu naquele encontro, na pessoa de Jesus, um encontro que nós sabemos, que não foi histórico, que não foi físico, que foi um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, com a fé da igreja primitiva. Este encontro vai fazer com que Paulo agora deixe de lado tudo aquilo que para ele era importante, tudo aquilo que para ele era realização, e vai realizar-se no sofrimento, nas dificuldades, nos desafios de pregador itinerante. A experiência pessoal de Jesus Cristo e, na experiência de Jesus, a revelação plena do mistério de Deus, do rosto de Deus, na atualização profunda, vivencial e concreta do Espírito Santo, vai fazer com que Paulo redimensione a sua caminhada e agora o seu caminhar seja colocar os seus passos nas pegadas deixadas por Jesus Cristo na história. Paulo não descobriu um novo caminho, ele descobriu Jesus Cristo, o caminho. E Jesus, como caminho, vai ser realização da sua vida num caminhar constante para anunciar esse Jesus verdade. De todas as verdades que ele conhecia, a única capaz de dar a verdadeira vida. Paulo tem um encontro, portanto, com o Cristo ressuscitado, que é o mesmo Jesus que diz: eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Isso na vida de Paulo não foi teoria. Foi uma experiência profunda que redimensionou a sua vida e a sustentou ao longo da sua história de pregador, de evangelizador, de missionário. Todos nós nascemos com um dom. O meu dom é o dom da música. Só que durante muitos anos eu não pensei nisso. Eu sou músico desde os 7 anos, tocando saxofone. Na juventude toquei em vários conjuntos de rock, viajava muito. E nessa época não tinha Deus no coração. Não tinha o melhor, que é a presença de Deus. E aos poucos eu fui me perdendo no alcoolismo, nas drogas. Mas um dia aconteceu o toque do Evangelho na minha vida. Eu comecei a perceber que Deus nos colocou no mundo para a gente ser feliz, né? E o Evangelho, quando foi entrando dentro de mim, foi me libertando de uma série de coisas. Aconteceu a conversão, a mudança, o encontro com Jesus. E como membro do povo de Deus, eu um dia tive contato com a palavra de São Paulo que diz assim: ai de mim se não evangelizar. E eu comecei a me questionar, como é que eu vou evangelizar com saxofone? Me veio a ideia, sair pelas praças, pelas ruas, pelos clubes, pelas igrejas, pelos presídios, pelos cabarés, falando de Deus para essas pessoas, dando o meu testemunho. O ai de mim se não evangelizar me questiona muito e me impulsiona para essa missão. E hoje em dia a gente viaja pelos 4 cantos desse Brasil imenso, levando essas boas notícias para as pessoas. Hoje a gente sabe o que é ser feliz, porque a gente se dedica ao reino. A primeira viagem de Paulo é relativamente curta em relação às demais viagens. Ele parte de uma cidade chamada Antioquia da Síria, que é como que seu quartel-general.
Ele parte acompanhado de Barnabé e João Marcos. De navio, eles chegam à ilha de Chipre, atravessando-a por inteira e evangelizando essa ilha. Depois, novamente, de navio, eles chegam à atual Turquia, uma cidade naquela época chamada Atalia, e daí para Perge e Antioquia da Pisídia. Nessa cidade, Antioquia da Pisídia, Paulo faz um discurso muito importante que é a síntese da sua catequese, a síntese daquilo que ele diz em todas as cidades por onde ele passa. Em seguida, eles chegam a Icônio, Listra e Derbe. Nessas 3 cidades, os evangelizadores sofrem tribulações, muitas perseguições, incompreensões, eles são humilhados. A partir de Derbe inicia a viagem de volta. Voltando, os evangelizadores têm como objetivo confirmar as comunidades que eles fundaram, mostrando para elas que é somente através de muito sofrimento e de muita perseverança que se pode entrar no reino de Deus. Eles chegam finalmente a Antioquia da Síria, seu ponto de partida, reúnem novamente a comunidade e relatam à comunidade como Deus abriu as portas do Evangelho aos pagãos. Com essa primeira viagem, portanto, nós descobrimos que o Evangelho é uma proposta aberta para todos os povos, todas as comunidades. A conversão na vida de Paulo, ela não envolve somente a sua mente, as suas ideias. Vai muito mais. Não é só uma mentalidade farisaica que torna-se cristã, é a sua vida. E ele vai testemunhar isso. Homem importante, figura importante, podíamos dizer mesmo um classe média alta no tempo de Jesus. Paulo vai tornar-se um artesão. Uma profissão tão simples, a profissão dos humildes, a profissão dos pequenos. E muito mais do que isso, não é só o simples fato de ele ser um trabalhador braçal. Paulo sabia, como conhecedor profundo da Escritura que ele era, e conhecedor profundo de Jesus Cristo, que o operário é digno de seu salário, que o seu trabalho de pregador lhe dava o direito de sustentar-se pela comunidade. Mas ele não quer tornar-se um peso. Ele não quer que o Evangelho seja Evangelho somente na sua boca, na sua pregação. Ele quer que o Evangelho seja também Evangelho na sua vida, no seu jeito de agir, no seu jeito de estar no meio dos homens. Paulo não evangeliza só pelos seus sermões, pelos seus discursos. A sua vida é evangelho. Paulo evangeliza pelas mãos, pelo corpo. Porque é capaz de, absolutizando Deus, relativizar até mesmo a sua posição social, a honraria e tudo mais. Ele faz-se pequeno no meio dos pequenos porque descobriu Deus como a única grandeza. A única coisa, a única verdade pela qual vale a pena ser vivida. A segunda viagem de Paulo acontece com a companhia de Silas, porque Paulo anteriormente se havia desentendido com Barnabé. Paulo e Silas saem novamente de Antioquia da Síria e percorrem as estradas do Império Romano daquela época, passando por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e chegando até a cidade de Troade. Os Atos dos Apóstolos, o livro que descreve as viagens de Paulo, não fala nada do que aconteceu nessa região, chamada região da Galácia, mas através da carta aos Gálatas, nós sabemos que Paulo esteve doente nessa região e a ocasião de sua permanência aqui foi o motivo para ele fundar as comunidades gálatas. Lucas não descreve esses acontecimentos porque ele está preocupado em mostrar o Evangelho entrando na cidade de Filipos, porque Filipos, nessa região, Filipos representa a entrada da palavra de Deus na Europa. É a primeira cidade da Europa que é evangelizada. Depois, Paulo e Silas e Timóteo, eles vêm para a Polônia, Tessalônica, Bereia, Atenas e depois Corinto. Em Corinto é que nasce o primeiro texto do Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à comunidade que eles há pouco tempo haviam fundado e da qual tiveram que sair correndo porque estavam sendo perseguidos. Depois disso, eles vêm para Éfeso de navio e voltam novamente para Cesareia,
já perto da Palestina, e finalmente eles retornam novamente a Antioquia, seu ponto de partida. Importante nesta segunda viagem de Paulo é a entrada do Evangelho na Europa, porque o Evangelho, portanto, ele deixa de ser uma proposta para um povo pequeno, reduzido, como o povo da Palestina, e se abre para dimensões universais. O Evangelho é uma proposta aberta para todos os povos. A menininha de 14, 15 anos chegou em casa depois da missa, impressionada. Mãe, a senhora precisa ver que espetáculo foi o sermão que o padre fez. Se minha filha, sobre o que o padre falou? Ah, mãe, isso eu não me lembro não, mas que ele falou bonito, ele falou. Essa dificuldade prática, Paulo passou por ela também. O capítulo 17 de Atos dos Apóstolos nos mostra Paulo em Atenas, o centro da cultura helenística do mundo de então. E Paulo, no Areópago de Atenas, faz um discurso inflamado, cheio de sabedoria, a pura filosofia mercenada, transformada com o Evangelho. Paulo achou que estava abafando. E, no entanto, ao final da sua grande pregação, Paulo teve uma profunda decepção consigo mesmo. Embora usasse os mais elevados recursos da retórica, ninguém deu ouvido à sua pregação, as pessoas não compreenderam absolutamente nada do que ele estava falando e, além do mais, não aderiram à pessoa de Jesus de Nazaré. Acharam bonito o sermão, mas não aderiram na sua vida o conteúdo do sermão. E essa experiência foi profunda na vida de Paulo. Fez com que ele repensasse todo o seu modelo de pregação. E a partir daí, Paulo vai pregar não mais outra realidade. Desfazendo-se da sabedoria humana, ele vai pregar Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado, mas Jesus Cristo crucificado. Deus feito gente para salvar o ser humano. O mundo hoje é o novo Areópago para cada um de nós. São cada dia mais profundos desafios para que nós também nos tornemos evangelizadores. A evolução da técnica, a tecnologia, a informática, a computação, a industrialização, a secularização, são para nós novos Areópagos. Importa que a experiência vivida por Paulo alimente para nós hoje a certeza de que nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Verdade absoluta de Deus para o mundo daquela época e também para o mundo de hoje. A terceira viagem de Paulo também inicia na cidade de Antioquia da Síria. Lucas, que escreve as viagens de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, não nos relata o que aconteceu no primeiro período desse percurso, porque a preocupação de Lucas é mostrar Paulo presente na cidade de Éfeso, uma cidade muito grande para as proporções das cidades daquela época, com cerca de 500 mil de habitantes. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que esteve no meio de feras nessa cidade, que certamente não são feras em sentido literal, mas pessoas que agiram em relação a ele como feras. Provavelmente Paulo esteve preso nessa cidade durante alguns meses. E foi justamente na prisão que Paulo escreveu algumas de suas cartas importantes. A cidade de Éfeso, na terceira viagem de Paulo, se caracteriza justamente por isso. Por ser um lugar de onde Paulo, na cadeia, se comunica com as comunidades, mostrando assim que a palavra de Deus não pode estar aprisionada. Mesmo que aquele que anuncia a palavra de Deus esteja preso, esteja acorrentado, a palavra de Deus corre solta. Depois de sair de Éfeso, Paulo visita as principais comunidades que ele fundou anteriormente, volta novamente a Éfeso e se despede das lideranças com um discurso muito comovente. Todo mundo chora porque sabe que Paulo já está próximo de derramar o seu sangue, sua morte está chegando. E aí ele quer ir para Jerusalém.
E Paulo chega então a Jerusalém, onde ele é preso. E daí é que nós podemos marcar o início da sua última viagem, sua última e definitiva viagem para Roma. A quarta viagem de Paulo inicia em Jerusalém, a cidade santa. Paulo é preso e, levado diante do Sinédrio, Supremo Tribunal daquela ocasião, Paulo procura se defender, mas não há outra maneira de se defender senão aquela de apelar para César, ou seja, se apresentar diante do imperador que está na cidade de Roma, que mora em Roma. Portanto, Paulo é levado como prisioneiro para Roma. Ele vai para Antipátridra, Cesareia, uma cidade onde ele fica preso cerca de 2 anos, e depois, de navio, ele começa um longo percurso até chegar a Roma. Depois que passaram pela ilha de Creta, Paulo e os seus companheiros de viagem, mais de 200 pessoas no navio, passam por momentos muito difíceis porque o navio fica vários dias à deriva por causa de uma tempestade e eles vão encalhar numa pequena ilha chamada Malta. A partir desse momento, Paulo já pressente que está chegando no coração do Império Romano, a cidade de Roma, porque segundo os Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, a intenção de São Lucas é mostrar que o Evangelho vai chegar aos poucos ao coração do Império Romano, a cidade de Roma. Para Lucas, Roma representa os confins do mundo. Chegando em Roma, portanto, Paulo já está chegando com a palavra de Deus aos confins do mundo. E é assim que São Lucas termina o livro dos Atos dos Apóstolos, mostrando Paulo chegando à cidade de Roma e anunciando o Evangelho aos judeus. Os judeus, por sua vez, rejeitam a palavra de Paulo e Paulo anuncia o Evangelho a todas as pessoas. Assim encerra-se a última viagem de Paulo, prisioneiro do Senhor em Roma, onde mais tarde, alguns anos depois, ele será decapitado, derramando assim seu sangue por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo sintetiza neste único versículo toda a sua vida, toda a sua experiência de evangelizador. Lá ele nos diz: evangelizar para mim não é uma glória, não é uma honra, mas me é uma obrigação. É como que se ele dissesse: de dentro de mim vem uma força que me impele a evangelizar. E isto, na sua vida, não foi teoria. Todo o seu viver foi um constante evangelizar. Não lhe importava se suas condições físicas, se o seu corpo, se sua saúde ajudava ou não ajudava, ele evangelizava. Não importava-lhe também se as condições externas, se as pessoas aceitavam ou não, ele evangelizava. O verdadeiro missionário não é aquele que espera que tudo esteja bem em sua vida para evangelizar. O verdadeiro missionário é aquele em que, apesar dos contratempos, apesar das dificuldades, e até aproveitando-se dessas dificuldades, ele anuncia Jesus Cristo, e Jesus Cristo vivo, e a salvação plena que nos vem de Jesus de Nazaré. Muitas vezes nós poderíamos nos perguntar, olhando para a vida de Paulo, como é possível que o maior perseguidor do início da igreja, do início do cristianismo, tornou-se, em muito pouco tempo, um mestre da fé, um doutor em cristianismo? E a resposta é até bem simples. Paulo foi um homem formado na escola farisaica. Portanto, ele era como que um doutor na Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Quando Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, depois da sua experiência, da sua conversão, o que vai acontecer? Ele vai perceber concretamente que tudo aquilo que no Antigo Testamento, que na Sagrada Escritura, que na Torá, que tudo aquilo que é revelação, que é preparação, ele agora tem concretizado na pessoa, na vida, na palavra de Jesus de Nazaré. Quando ele consegue fazer essa assimilação de que o Deus do Antigo Testamento era
real e concreto na pessoa de Jesus, ele torna-se mestre. E de uma forma fantástica. Paulo não é simplesmente um bom teólogo. Ele é um grande comunicador da teologia. Ele é aquele que, olhando para o Antigo Testamento, atualiza-o à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré e vai adaptar o Evangelho à vida das pessoas. Nas cartas de Paulo nós temos a teologia concreta. Romanos, por exemplo, é toda a revisão do Evangelho único de Jesus Cristo, agora traduzido a partir das experiências, das dificuldades da vida da comunidade. Paulo, analisando a vida da comunidade, vai adaptar, canalizar para essas dificuldades a solução a partir da experiência de Jesus Cristo. Torna-se, portanto, mestre, porque vai ajudando com que a comunidade cristã vá assimilando, à luz dos seus problemas, à luz das suas dificuldades, Jesus Cristo, revelação plena de Deus. Muito mais do que isso. Paulo tem uma certeza absoluta. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É baseado nesta sua certeza do amor misericordioso de Deus, revelado, planificado, concretizado em Jesus Cristo, atualizado na força do Espírito Santo, que ele vai de cidade em cidade, em primeiro lugar, catequizando, evangelizando, anunciando o Evangelho, e no segundo momento, voltando a estas mesmas comunidades para, a partir dos problemas, das dificuldades, dos desafios dessa comunidade, revelar-lhes de forma muito concreta a palavra de Deus. E Paulo continua hoje também para nós. Os problemas das comunidades não são tão diferentes. Olhando para ele, nós percebemos, na sua maestria de pregador, como é que o Evangelho pode e deve, como Jesus mesmo, vir até o ser humano, ser encarnado na história, iluminar a nossa história. E isso é ser cristão. Olhando para a pessoa, para a mensagem, para a vida de Paulo, nós vamos perceber que o maior escândalo do mundo moderno, sem dúvida nenhuma, e o maior obstáculo para que a evangelização seja eficaz é a divisão dentro da igreja. Facções, partidarismos, gente brigando por causa de ideias, gente defendendo os seus grupinhos. Alguns acham que descobriram a verdade plena do Evangelho numa linha mais ativista. Outros numa linha mais de espiritualista. Não tem problema. Pena é que param nisso e esquecem-se do essencial. E é Paulo também quem vai nos dar uma resposta, uma pista de solução. Quando ele inicia a carta aos Coríntios, sabendo das divisões dentro da comunidade cristã corintiana, Paulo vai mostrar que o necessário, o essencial, é ser de Jesus Cristo. O que adianta se alguns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cleófas? E pena que não estamos sendo de Jesus. Também para hoje, Paulo quer mostrar-nos que o essencial não é o grupo a que eu pertenço. Talvez a espiritualidade que eu sigo, sem dúvida nenhuma, ela está no Evangelho, ela é uma forma da espiritualidade de Jesus Cristo. Mas importa que a nossa vida, que a nossa ação, que a nossa coerência também seja evangelizadora. Em outras palavras, é o que ele nos diz na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e aqui parece que ele tem um recado especialíssimo para a renovação carismática, que valoriza tantos dons carismáticos, ainda que eu tivesse o dom da ciência, o dom da profecia, ainda que eu tivesse o dom de milagres, ainda que eu tivesse uma fé do tamanho do mundo, se eu não tiver o amor, não adianta nada. Mas ele também olha para aqueles que se colocam no ativismo muitas vezes, para aqueles que defendem com unhas e dentes a teologia da libertação, que deveria ser a libertação da teologia. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, a martiria, um aspecto tão profundo e tão existencial,
ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse o amor, de nada adiantaria. E quando Paulo fala amor, ele está pensando, como São João, pensando em Deus, no Deus de Jesus de Nazaré. Deus é amor. Não importa, então, a experiência que eu tenho, no grupo que eu tenho, na linha de igreja que eu tenho. Importa é que, fazendo a experiência de Jesus Cristo, do meu jeito, o pluralismo dentro da igreja é maravilhoso, a gente aprenda com Paulo que a unidade é o maior e o mais eficaz método de evangelização. E nisso Paulo é um grande seguidor de Jesus, que pouco antes de morrer reza para que nós sejamos um. Que eles sejam um, ó Pai, a fim de que o mundo creia. Sem dúvida nenhuma, o mundo irá crer nos missionários, nos evangelizadores. O mundo irá crer em nós quando perceber em nós a unidade, a fraternidade e, mais do que isso, a fraternura do Evangelho de Jesus.